Cross Connection também é qualidade de vida. Hoje nós viemos aqui no Instituto de Urologia de Bragança Paulista, que é referência em toda a região bragantina. Vamos conversar com o Dr. Rafael Gama. Vamos lá? Novembro Azul, uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Urologia, justamente para lembrar e alertar a saúde do homem como um todo, mas principalmente o enfoque no câncer de próstata. Sabemos hoje que é o câncer mais comum nos homens, acaba ficando só atrás dos cânceres de pele, mas quando a gente fala de um câncer não cutâneo, é o câncer mais comum. Então foi essa criação para que todo mês de novembro faça com que os homens possam vir até o consultório, os filhos, os familiares, possam alertar os doentes, na faixa etária aí de 40 anos para cima, para que possam fazer a prevenção justamente sobre o câncer de próstata, mas não só isso, a saúde do homem como um todo. Na verdade, a próstata, ela é um órgão que ela está muito vinculado para a nossa fertilidade, vamos dizer assim, Então muita gente pergunta, mas por que a gente tem a próstata? Ela foi feita só para realmente dar essa doença, dar dificuldade para fazer o xixi? Pelo contrário, ela tem um papel importante na questão da fecundidade, porque a próstata é responsável por 20% da produção do líquido que é usado na relação sexual, naquele líquido ejaculado. 70% a gente vai estar falando da vesícula seminal, que é um órgão que está muito próximo da próstata, e 10% de alguns outros ductos ali próximos da uretra. Então, esse é o motivo da próstata, de fato dela existir. Ela é uma glândula exclusivamente masculina, a gente não vai falar em público feminino quando a gente fala de próstata. E o câncer de próstata, na verdade, são células cancerígenas que acabam acometendo alguma parte da próstata, e aí com isso a gente precisa sim do tratamento e, portanto, antes disso, da prevenção. Na verdade, existem sintomas, mas na grande maioria dos casos, como é uma doença muito indolente, no início o paciente ele é assintomático, não sente absolutamente nada, e por isso a importância do rastreamento, a importância do Novembro Azul para fazer a coleta dos exames. Então nós vamos estar falando do exame de PSA, na verdade é um exame de sangue super simples, como qualquer hemograma, o paciente vai apenas coletar um exame de sangue. Não podemos esquecer que é importante a realização do exame do toque retal. E por que precisa do toque? Porque em 20% dos casos, o exame do PSA vai estar normal. Então é um número considerável e por isso que é importante o exame do toque. E mais recentemente, a gente está aí com a ressonância nuclear magnética, que a gente fala que é uma ressonância multiparamétrica da próstata, que ela consegue de uma maneira olhar internamente a próstata e ver se há alguma lesão, algo que levante uma hipótese para um câncer, que daí na sequência a gente precisa de partir para uma biópsia da próstata. Então, o que rege a literatura? Homens que têm história na família, então irmãos, pais, tios que tiveram câncer de próstata, devem iniciar o rastreamento e a prevenção a partir dos 40, 45 anos, muda um pouquinho de cada referência, e pacientes que não têm histórico na família, a partir dos 50 anos. E um dado importante, homens da raça negra, os trabalhos mostraram que também tem uma prevalência maior, então também entram dentro desse grupo de histórico familiar e também devem iniciar o rastreamento antes. Hoje, os avanços na medicina e a tecnologia facilitaram muito o tratamento, então hoje a gente pode dizer que são raros os pacientes que vão evoluir para um câncer de próstata avançado, que a gente fala de alto risco e já com metástase, mas na grande maioria dos casos, a gente sabe que o doente ele tem uma chance enorme de cura e de que ele nunca mais vai sofrer dessa patologia. Então, basicamente, a gente tem um tratamento cirúrgico que a gente fala, isso vai muito de cada caso, da classificação, mas no geral, a gente tem um tratamento cirúrgico que a gente fala que é a prostatectomia, retirarmos a próstata, a vesícula seminal, e isso pode ser feito de 3 maneiras, e hoje a maneira mais completa, mais segura e mais precisa, a gente faz através da cirurgia robótica. Então é um robô que de fato faz os movimentos executado por nós cirurgiões e tiramos essa próstata, preservando a questão da potência sexual e a incontinência urinária praticamente a gente já não vê mais hoje.
Temos também a forma da laparoscopia ou a cirurgia convencional, que era realizada alguns anos atrás, mas a gente ainda vê alguns casos em que precisa sim dessa cirurgia mais tradicional. Eventualmente, se o paciente não tiver uma condição clínica cirúrgica, o paciente pode ir para a radioterapia, dependendo também do caso, e casos mais avançados a gente fala na hormonioterapia, que é, na verdade, colocar um freio na doença para que ela não acelere, não avance tão rapidamente. Um outro dado importante, né, assim, algo que eu possa fazer, algo que eu possa deixar de comer, me alimentar ou comer algum determinado alimento para evitar, hoje se sabe que não, são aquelas regras em geral, então é um hábito de vida saudável, uma alimentação saudável, um bom sono, não tem nada específico que a gente possa deixar de fazer ou passar a fazer para que a gente evite o câncer de próstata. Na grande maioria das vezes, fatores hereditários, a obesidade sim, então por isso que tudo isso que a gente comentou, de um hábito de vida saudável, uma alimentação, isso tudo você já está prevenindo, não só o câncer de próstata, mas todas as outras doenças como diabetes, pressão alta, colesterol, né? E mais uma vez, lembrando, a prevenção, além desses cuidados que basta ficar em casa, sempre no mês de novembro, anualmente, fazer a consulta com o urologista, a coleta dos exames, essa conversa no consultório, para uma coleta e um diagnóstico precoce, se for o caso.